Olá pessoal, voltamos aqui mais uma vez. Bom pessoal, essa aula agora vai ser a aula 3 de inquérito policial, vou deixar isso bem claro para vocês. Tá? Depois na edição vocês vão ver lá e vai ficar tranquilo para vocês poderem assistir tranquilamente, para quem não está assistindo ao vivo. Vai assistir a aula gravada. Ficou curto, né? Eu vou tentar ser mais objetivo agora com relação aos tópicos para a gente finalizar o inquérito policial. Pessoal, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu não havia falado sobre essa questão relacionada ao inquérito policial, sobre um tema. Eu tinha parado na parte da cognição, né? A notícia crime de cognição coercitiva e as demais notícias crimes, né, de cognições, seja de cognição direta, indireta, coercitiva, correto? De cognição postulatória, mas eu queria fazer uma observação. Eu havia falado sobre o crime de ação penal pública condicionada à representação, mas eu quero fazer uma observação. Quando o crime for de ação pública condicionada à representação do ofendido, o delegado, quando ele recebe esta notificação, ao invés de remeter diretamente este crime diretamente para o Ministério Público, para que o Ministério Público ofereça a denúncia, ele não vai remeter para o Ministério Público, porque trata-se de uma queixa-crime. E em se tratando de queixa-crime, porque é crime de ação pública condicionada à representação do ofendido, ele vai remeter diretamente para a autoridade, o juiz, a autoridade competente. Ele não vai remeter para o Ministério Público. Agora, aos crimes de ação pública, de ação penal pública incondicionada, aí sim o delegado, após a conclusão do relatório, né, houve já a investigação, já houve a primeira fase da persecução criminal, ele vai indiciar o sujeito, aí sim ele vai encaminhar o seu relatório final daquele inquérito policial diretamente, exclusivamente para o promotor de justiça, para que o promotor de justiça ofereça a denúncia. Aí nós estaremos na segunda fase da persecução criminal, em que o sujeito passa a ser indiciado. O juiz, ao dar vistas, fazer vistas ao pedido, né, em que aquele sujeito está indiciado, e o pedido, geralmente, o Ministério Público vai pedir o quê? Vai oferecer a denúncia. Ele vai requerer o oferecimento da denúncia. Agora, só que o juiz ouve o Ministério Público e ele analisa se ele recebe ou não a denúncia. Se o juiz não receber a denúncia, nós pararemos aí na segunda fase da persecução penal, que é o momento em que esse sujeito está sendo indiciado ou não. Se o juiz recebe a denúncia, aí nós estaremos diante da terceira fase da persecução criminal, em que nós estaremos diante da parte processual. É dali em diante que começará o processo criminal. Aí nós sairemos da primeira e da segunda fase da persecução criminal e iremos para a terceira fase da persecução criminal, em que nós iremos adentrar na parte processual. Eu não vou falar disso aqui agora não. Por quê? Porque eu ainda vou falar das prisões pré e prisões cautelares ainda dentro do inquérito policial, para concluir todo o arcabouço do inquérito policial, para não ficar um assunto vago. Depois que eu terminar aqui todas as prisões relacionadas ao momento do inquérito policial, que é a primeira e segunda fase, aí eu vou adentrar nos requisitos, nos recursos processuais e nas prisões já diante da fase processual. Por isso que o tema ele é extenso, a aula é extensa. Eu estou dando todas as questões relacionadas ao inquérito policial, ok? E vamos lá. Com relação ao inquérito policial, eu quero falar no momento das prisões. Por exemplo, qual é o prazo
do inquérito policial, da conclusão do inquérito policial, se o sujeito estiver preso. 10 dias. Se for a Polícia Civil Estadual, Polícia Judiciária, 10 dias. Agora, se for a Polícia Federal, o prazo são de 15 dias. Lembrando que a Polícia Civil Estadual são 10 dias se o indivíduo estiver preso. Prisão cautelar. Ele foi preso, ele está ali. O prazo são 10 dias para a conclusão do inquérito. Se solto, são 30 dias. Prorrogável apenas por mais 30 dias, professor? Cai em prova. Não. Cuidado. Não. Aí é que está. Se o sujeito estiver solto, a literatura fala prorrogável por 30 dias. Mas se o delegado não conseguir em 30 dias concluir aquele inquérito, ele pede mais 30. E se em 30 dias ele não concluir, ele pede mais 30. Tem investigação que demora 6 meses, 1 ano, depende da complexidade dessa investigação, depende de cada caso. Então tome muito cuidado para não achar que se o sujeito estiver preso ou solto, o inquérito policial obrigatoriamente terá que ser concluído em 30 dias, prorrogável só apenas por mais 30. Não, ele pode pedir prorrogações. Então é bom ficar atento com relação a isso. E com relação à Polícia Federal, o prazo, se o sujeito estiver preso, é de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Diferente do policial da Polícia Civil. Agora, o pacote anticrime, e isso já consta hoje no Código de Processo Penal, vem dizendo que se o sujeito estiver preso, o prazo será de 10 dias para a Polícia Civil, podendo ser prorrogável por mais 15 dias. Mas preste atenção, está suspenso. Apesar de constar no Código de Processo Penal, depois da sua atualização de alguns artigos, é importante deixar claro que o ministro Luiz Fux suspendeu, por causa do pacote anticrime, esta situação. Então, para situações de prova, é importante você frisar que o sujeito preso será de 10 dias apenas o prazo para a finalização do inquérito policial. Enquanto que a Polícia Federal ela tem 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. E se o sujeito estiver solto, 30 dias também prorrogável por mais 30 dias e assim sucessivamente. Ou seja, falou que o sujeito está solto, o prazo é improrrogável. Lembre sempre assim, está solto, prazo improrrogável. Ok? Vamos lá. Agora, aqueles crimes militares, o prazo para a conclusão do inquérito policial será de 20 dias. Crime militar, em que a investigação é realizada pela Polícia Militar para aqueles crimes militares, mas relacionado ao militar em serviço, são 20 dias. O indivíduo preso, o prazo para a conclusão do inquérito militar, policial militar, 20 dias. Professor, se estiver solto, 40 dias. Prorrogável por mais 20 dias. Ok? Ok. Mas, professor, esses 40 dias e depois prorrogar por mais 20. E aí, pode pedir mais 20 novamente? E agora? O que é que você me responde? Neste caso aqui, não. Porque nesse caso é 40, prorrogável por mais 20 e ponto. Agora vem o principal. Aos crimes contra a economia popular, o prazo para a conclusão do inquérito policial, o sujeito preso ou solto, 10 dias e Zé finir. 10 dias, não prorroga. Está preso, 10 dias. Ah, está solto, 10 dias também. Sem prorrogação, ou seja, improrrogável. Preso, prazo 10 dias. Solto, prazo 10 dias. Exceção para os crimes contra a economia popular. E na lei de drogas, se o sujeito estiver preso, o prazo será de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, porque o crime de tráfico de drogas, nós sabemos que é um crime permanente, é um crime que envolve o perigo, a incolumidade pública da sociedade,
Por isso é um crime que é trabalhado com mais rigor, porque é um crime de extrema complexidade. Às vezes o crime relacionado ao tráfico de drogas envolve muitas outras coisas, né? Associação para o tráfico, etc., que eu não vou adentrar agora. Aí eu vou falar na parte de prisões e nas leis especiais, porque não é o caso aqui. Lembrando que são 30 dias o indivíduo preso, sendo prorrogável por mais 30. E se solto, 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. E assim sucessivamente. Lembrando, não é 90 dias se o indivíduo estiver solto, prorrogável apenas por mais 90 dias. Não, 90 dias, indivíduo solto, prorrogável por mais 90 e assim sucessivamente. Ok? Bom, vamos lá. Bom, eu estou falando agora o quê? Vou falar dos crimes de ação penal privada, em que o delegado, já falei, vai remeter a conclusão do inquérito policial, né, ao Ministério Público diretamente. Não vai, na verdade, né, remeter para o Ministério Público, e sim para o juiz competente. Eu já havia falado sobre isso aqui, eu botei alguns tópicos aqui para não esquecer. Bom, o que é que eu vou falar agora? Arquivamento do processo. Isso aí todo mundo sabe. A gente sabe perfeitamente que o delegado, através da sua atribuição, lembrando de novo que o delegado ele tem atribuição, não tem competência. Delegado do Ministério Público, eles possuem atribuições, juiz de direito possui competência. Não é correto falar que juiz de direito, que delegado ou que promotor de justiça possui competência, porque não possui, é errônea a palavra. Quem possui a competência são juízes de direito e tribunais, até porque competência é a medida da jurisdição, e delegados e Ministério Público possuem atribuições, ok? Deixar isso bem claro para que vocês possam já fixar isso na mente. Bom, com relação ao arquivamento, né, do inquérito policial, a gente sabe que é o delegado. Agora, arquivamento do processo. Eu quero dizer para você o seguinte: no momento que nós estamos em questões relacionadas à parte processual, depois da fase do inquérito policial, depois no momento do indiciamento, que o sujeito é indiciado e que começa a persecução criminal, a terceira fase, se for constatado que aquele indivíduo ali, ele está diante de uma excludente de ilicitude, o STJ entende que restará coisa julgada material. Explico. O sujeito está sendo acusado de suposto crime, por exemplo, um crime de homicídio. Começa o processo, passa pela fase, né, de inquérito policial, aí é oferecida a denúncia. O juiz recebe a denúncia e ele percebe que aquele sujeito está acobertado por uma excludente de ilicitude. Óbvio que aquele processo ele será parado por ali, o sujeito vai ser absolvido, né, sumariamente. Só que o STJ entende que após o encerramento daquele processo ali, fará coisa julgada material, acabou o processo. Não poderá mais o delegado, se por acaso aparecer novas provas ou realizar novas investigações, ele poder trabalhar em cima daquele processo sobre aquele sujeito. Porém, o STF tem outro entendimento. O que é que diz o STF? Já o STF ele entende o seguinte, que após a comprovação de que aquele sujeito que é indiciado com relação ao crime, por exemplo, de homicídio, e ele está amparado pela excludente de ilicitude, o arquivamento daquele processo, a sentença que transitou ali em julgado, ela não fará coisa julgada material, ela fará coisa julgada formal. Explico. E sendo coisa julgada formal, o STF entende que a qualquer momento, se aparecer novas provas, o delegado poderá voltar à investigação e esse sujeito ser novamente indiciado. Por que eu estou falando isso? Para você prestar atenção. Olha só. Quando a sentença faz coisa julgada material, ou melhor, coisa julgada formal e material, um abraço. Que ainda assim, ele mesmo diga depois que ele cometeu o crime, que não foi bem assim, e que etc e tal, ele não poderá responder pelo aquele crime. Por quê? Porque fez coisa julgada material. Além de formal, material.
Agora, se fizer apenas coisa julgada formal, mas não material, aí, meus amigos, ele pode ser novamente indiciado e poderá responder novamente àquele processo. Então há uma divergência entre o STJ e o STF em muitas decisões. De plano, já vou dar um macete para vocês. Por que há diferença de julgados entre o STJ e o STF? Simples. Muitas vezes as pessoas me questionam: professor, poxa, os tribunais eles não entram num consenso, mas é simples, eu vou lhe explicar. O STJ, ele é guardião das leis federais. E o STF, ele é guardião da Constituição. Então, algumas matérias relacionadas a leis federais é da competência do STJ defender, de dar os seus pareceres e os seus julgados. Agora, o que tange a violação de leis, de direitos, de normas constitucionais que violam a Constituição, aí, meus amigos, é o STF quem tem a sua competência para poder trabalhar e julgar aquele tema, aquele tópico, aquela situação, aquele processo. Por isso que há muita divergência de decisões. Ficou claro? Vamos continuar? Vamos lá? Bom, deixa eu só ver aqui rapidinho o tópico aqui que eu vou ver com vocês. Só um momento aqui, rapidamente. Espera aí. Bom, pessoal, ainda no tópico de inquérito policial, eu quero lembrar-lhes de uma coisa. Eu estava falando da segunda fase da persecução criminal, ainda no inquérito policial, eu falei do indiciamento. Mas quero lembrar que existe o desindiciamento. Existe dois tipos de desindiciamento. Existe o desindiciamento indireto, na verdade o desindiciamento coacto, né? O nome já está dizendo na nomenclatura, né? Coacto. Através de quê? Explico. O desindiciamento coacto é aquele desindiciamento em que o sujeito, o suspeito, através do seu patrono, do seu advogado, ele impetra um remédio constitucional que nós chamamos de habeas corpus, para trancar a ação. O sujeito ele está se sentindo ameaçado e existe algumas irregularidades, e aí o indivíduo, através do seu patrono, ele impetra um habeas corpus para trancar a ação. Habeas corpus, lembrando, ele tranca a ação, ele não tranca o processo. Tomem muito cuidado com isso. Se cair em prova falando que o habeas corpus tranca o processo, está errado. Ele tranca a ação. E a autoridade coatora, por ser o delegado de polícia, esse habeas corpus será impetrado perante o juiz de piso, o juiz de primeiro grau, sendo a autoridade coatora o delegado de polícia. Ok? Agora existe também o desindiciamento voluntário. É aquele em que o próprio delegado, percebendo após a sua VPI, que é verificação de procedência das informações, no meio do caminho ele percebe que não vai indiciar e vai desindiciar aquele sujeito. E aí nós chamamos de desindiciamento voluntário. Não é necessário que o sujeito ele impetre um habeas corpus. Ok? Bom, em se tratando disso, eu queria falar da investigação uniforme. Tem caído muito em prova, isso é muito importante para o conhecimento de vocês na teoria e na prática. Bom, nós sabemos perfeitamente que as investigações relacionadas aos crimes no âmbito estadual é da atribuição da Polícia Civil, né, trabalhar com relação a isso, a Polícia Militar. Mas quando o crime for crime que abarque mais de um estado, ou seja, crimes realizados entre estados e ainda envolva outros países, aí nós estaremos diante de uma ação uniforme.
E professor, como é essa ação uniforme? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A ação uniforme é como se junta a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal. Quando os criminosos eles estão atuando em um determinado estado, eles passam a adentrar a outros estados da federação, aí nós estaremos diante da oportunidade de que a Polícia Federal possa realizar essa investigação, essa atuação uniforme em conjunto com a Polícia Civil. Claro que o inquérito será um inquérito federal que será acompanhado pelo Ministério Público Estadual, porque trata-se de um crime estadual que envolve outros estados e que pode envolver também um organismo internacional, certo? Só que o Procurador-Geral de Justiça, para aqueles crimes, por exemplo, de homicídio, o caso mesmo de Marielle envolveu, claro, que pessoas envolvidas em outros estados teve uma repercussão, né, nacional, e aí adentrou até a outros países, tiveram acesso, né, com relação aos direitos humanos. Aí a Polícia Federal fará parte dessa investigação, mas vale lembrar que quem vai acompanhar, quem fará a investigação é a Polícia Federal, tomará a frente da investigação, mas o Ministério Público Estadual é quem estará ainda presidindo esse inquérito, e o oferecimento da denúncia não será através da Polícia Federal, mas sim será da Polícia, ou melhor, da Polícia Estadual, não, do Ministério Público Estadual. É o Ministério Público Estadual que estará em conjunto com o Ministério Público Federal, porém, a atribuição será do Ministério Público Estadual e não do Ministério Público Federal, porque trata-se de uma ação em conjunto entre eles, uma investigação uniforme, ok? Mas o oferecimento da denúncia será pelo Ministério Público Estadual para a apuração dessas infrações, ok? Ou seja, Polícia Civil, Polícia Federal. Aí com base em quê, professor? Você tem o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que te dá esse amparo, e você também tem a Lei 10.446 de 2002, que é a Lei de Repressão Uniforme. Esta lei dá direito, ela dá amparo à Polícia Federal, juntar-se com a Polícia Civil, e também, claro, acompanhando sempre, Polícia Coercitiva, né, Administrativa Coercitiva, que é a Polícia Militar, para que daí eles possam juntos fazer essa investigação uniforme, ok? Bom, eu vou falar agora com relação ao inquérito policial e sua circunscrição. Pessoal, cada delegacia, ela não tem a sua competência, não, ela tem a sua circunscrição territorial. E aí, a gente tem alguns critérios para que cada delegacia possa trabalhar em cima daquele determinado crime. Bom, existe um critério chamado critério material, que é de acordo com a materialidade delitiva de certos e determinados crimes. Então, quando a gente fala do critério material, são tipos de delitos, por exemplo, furtos e roubos. Existe a delegacia especializada em furtos e roubos, ela está amparada pelo critério material, o critério da materialidade delitiva. Como existe também a delegacia de furtos e roubos de veículo, delegacia de crimes contra o patrimônio, delegacia da mulher, delegacia em combate aos crimes cibernéticos, delegacia que nós chamamos de DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção, né, a Pessoas, que é o DHPP, delegacia de apoio, né, de repreensão a roubos contra quem? Ao turista, ao turismo. Nós temos a DEAN, que é a delegacia, né, com relação aos grupos vulneráveis, quer dizer, DEAN é na verdade a mulher, Delegacia das Mulheres. Aí nós estamos diante de um critério chamado de critério material. Porém, professor, né, o saudoso professor Luiz Flávio Gomes já dizia que também tinha um segundo critério, que era o critério pessoal, que era um critério que abarcava a pessoalidade.
que são aquelas delegacias de grupos vulneráveis, delegacias, né, do idoso, as delegacias especializadas com crimes relacionados à criança e ao adolescente, que se a gente parar para perceber, é minha opinião, humilde opinião, tanto o critério material como o critério pessoal, eles têm a mesma finalidade. Mas, como dizia, né, o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, que já não está aqui conosco, eu queria deixar isso claro para vocês, porque pode cair uma prova, uma pergunta que ele não verte sobre o critério material e fale que é o critério pessoal, que eu estou falando é a mesma coisa. Porque se você está indo pelo critério da materialidade, você vai ver que se você olhar para o critério da pessoalidade, você vai ver que dá no mesmo. Materialidade, delegacia especializados a crimes contra grupos vulneráveis. Materialidade, mas se você for pela pessoalidade, critério pessoal, também grupos vulneráveis. Então dá no mesmo. A delegacia relacionada a furtos de veículos. Qual é a matéria? Furto de veículos. Mas a pessoalidade, pessoas que tiveram seu veículo furtado ou roubado. Então, eu só estou falando isso aqui porque cai em prova e de acordo com a nomenclatura, a pergunta pode atrapalhar vocês, tá bom? Agora, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês tomarem muito cuidado, que é com relação ao artigo 21, artigo 21º do Código de Processo Penal. E esse artigo ele é inconstitucional. Esse artigo fala da incomunicabilidade do preso. Agora eu vou entrar numa parte polêmica para finalizar essa aula. Esse artigo ele é inconstitucional. Ele, na verdade, ele não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Eu não falo nem de inconstitucionalidade. É inconstitucional? É. Até porque o Pacto São José da Costa Rica já fala sobre esse artigo, se você olhar lá no seu artigo 7º do Código do Pacto São José da Costa Rica, que é a CDH, né? Mas é a Comissão de Direitos Humanos, mas eu não vou, da Comissão Americana de Direitos Humanos, mas eu não vou adentrar agora, mas eu vou falar o seguinte, se você olhar o artigo 136, parágrafo 3º, 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, ele fala justamente da incomunicabilidade do preso, que não pode existir nem em estado de sítio. Em estado de sítio, o indivíduo preso, ele não pode ficar incomunicável. Quiçá o Código de Processo Penal, o artigo 21, dizer que o sujeito ficará incomunicável. Claro, volto a lembrar-lhes, o Código Penal brasileiro surgiu em 1940, antigo. O Código de Processo Penal é de 1941, um ano depois. É por isso que ele vem gradativamente havendo mudanças. Claro que é bem antes da Constituição de 1988. Então esse artigo 21 do CPP, ele muitas vezes ele era aplicado. E era aplicado aonde? Eu vou te dizer na prática. Eu vou adentrar aqui para finalizar a aula em um assunto polêmico que trata-se de quê? Da audiência de custódia. É um assunto que eu gosto muito de falar. Porque com relação à audiência de custódia, só tem noção quem atuou no crime antes da resolução 213 do CNJ, em 2015. Aí sim, quem atuou antes sabe exatamente o quão valioso é a introdução da audiência de custódia. É um assunto que eu gosto muito de abordar, porque eu vejo todo mundo criticando, mas só critica quem não tem conhecimento. Critica quem não trabalha cumprindo as regras do jogo. A audiência de custódia, ela veio para fazer o seguinte, dizer para o sujeito: você quer trabalhar? Quer, agora cumpra a regra do jogo, porque se você não cumprir a regra do jogo, o seu trabalho vai ser todo jogado fora. E aí não vale estar falando sobre enxugar gelo. Quem trabalha certo sabe prender, prende muito bem. Tem muito delegado que fundamenta muito bem, investiga muito bem, prende muito bem. Então, a audiência de custódia veio para isso. E com base no artigo 20 da incomunicabilidade. Então, esse artigo 21, ele é inconstitucional, ele não foi recepcionado pela Constituição, tá? Não pode haver a incomunicabilidade do preso, porque a audiência de custódia já diz isso. O preso, no momento
em que ele assina a sua APF, o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial delegada ele tem a obrigatoriedade de, no prazo de 24 horas, até 24 horas, ele comunicar à autoridade, no caso, o juiz competente, ao Ministério Público, que aquele sujeito ali está preso. Da mesma maneira que não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade, ele ouvir o preso, porque o preso está ali, preso em flagrante, e dali ele não vai voltar para casa. O delegado tem uns requisitos que o delegado precisa cumprir, perguntar a ele se ele tem filho menor de idade, menor que 12 anos, menor de 12 anos de idade, ou seja, com 12 anos, não mais do que 12 anos, né? Até 12 anos de idade, porque é criança. Se essa criança tem alguém, ou depende, né, dos cuidados daquele que ali está, do pai ou da mãe que ali está preso em flagrante, está flagranteado. Saber se ele tem crianças menores com deficiência, crianças com 6 anos de idade, crianças com deficiência, ou pessoas com deficiência, seja física ou mental, que precisam dos cuidados daquele que ali está preso. Isso é uma obrigatoriedade da autoridade policial, saber perguntar isso àquele sujeito. Inclusive, se ele tem interesse de ser acompanhado, assistido por um advogado particular, privado. Se não, o delegado tem a obrigatoriedade de oficiar, além do Ministério Público sobre aquela prisão, né, e a autoridade, e ao juiz competente, da comarca competente, sobre aquela prisão, também a Defensoria Pública, para que ele tenha direito a um defensor público. Isso não é uma faculdade, minha gente. Isso é um requisito, é obrigatório. E antes da audiência de custódia, todos esses institutos, na maioria das vezes, eles eram violados. O indivíduo ele ficava muitas vezes preso em uma delegacia. E muitas vezes não dizia nem que lá ele estava. Se ele não constituísse um advogado, ele ficava preso na delegacia. E o processo começava. E o juiz de direito, ele só tinha acesso àquele preso meses depois, ou talvez anos, no momento da audiência de instrução, julgamento, porque não existia audiência de custódia. E o juiz ele tem acesso ao papel. O que não está nos autos, não está no mundo jurídico. Entendeu? Não está no mundo jurídico. O que não está nos autos não existe para o mundo jurídico. Como é que o juiz vai ter bola de cristal? Vai saber quem é aquele sujeito? Então, inúmeras prisões eram realizadas fugindo, descumprindo a regra do jogo. E como tem um ditado popular, o mal do cachimbo é deixar a boca torta. E aí muitas vezes criou-se um hábito de não cumprir os requisitos. Por que eu digo isso? Porque o Estado, ele é opressor. O Estado ele tem um poder hegemônico, hegemonia, ele é dotado de hegemonia, de superioridade. O Estado ele tem poder contra o particular, independente do cometimento do crime que aquele sujeito, daquele indivíduo tenha realizado. Então o direito penal, como o direito processual penal, ele não existe para proteger o Estado, ele existe para proteger o criminoso. O que eu estou lhe falando é um absurdo ou não, mas é a pura verdade. O direito penal ele veio para coibir o Estado com relação à extrapolação dos requisitos objetivos e subjetivos de uma prisão, de uma incriminação. Porque para você apenar um sujeito, o Estado tem que cumprir a regra do jogo. Eu estou falando apenar porque, na verdade, penalizar não é dar pena. Penalizar é sentir pena do outro. É uma nomenclatura relacionada à prisão errônea. Quando a gente imputa uma pena, você está apenando e não penalizando, tá? Queria fazer algumas observações acerca do assunto, até porque nós estamos numa academia, né? Nós estamos aqui trocando algumas intranquilidades. Só uma observação rápida com relação também a subsídio e subsídio, que não existe, na verdade é subsídio, porque se não fosse subsídio, fosse subsídio, subsolo não seria subsolo, seria subsolo, e na verdade é subsolo. Então, voltando, né, não vou falar aqui de português, de língua de literatura, mas é importante falar isso porque às vezes
a gente se depara com algumas observações e às vezes a gente que está acostumado fica meio assim, não é soberba não, é só porque a gente está trocando aqui algumas intranquilidades. Mas vamos voltar ao caso. Então, no que tange a audiência de custódia, ela é primordial. A autoridade policial ela precisa cumprir os requisitos da prisão, ela precisa fundamentar. Porque se ainda assim não for bem fundamentada e não for cumprida as regras do jogo, aquele sujeito vai ser posto em liberdade, que ainda assim seja delinquente. Por quê? Porque não foram cumpridas as regras do jogo. Que eu não vou adentrar agora. Em prisões, aí sim. Em prisões, eu vou falar sobre a audiência de custódia, eu vou falar sobre os tipos de prisões, eu vou falar sobre provas. Eu já estou falando isso para que você possa dar uma lida, né, no tópico prisões cautelares, né, prisões preventivas, prisões provisórias, meios de prova, entendeu? Então, assim, eu estou fazendo mais ou menos um arcabouço aqui para poder já colocar a semente da curiosidade de vocês para o próximo tópico, porque nós vamos encerrar agora a aula 3 sobre inquérito policial. E para fechar ainda, eu vou falar de uma coisa, princípio da insignificância, o que nós conhecemos também como crime de bagatela. Turma, não existe no Código de Processo Penal o princípio da insignificância. Não tem nenhum artigo que verse sobre o princípio da insignificância, nem tem também nenhum artigo que fale sobre o crime de bagatela no Código de Processo Penal. Entretanto, o que é que eu queria deixar claro para vocês? Que para haver o crime de bagatela, inclusive, não é necessário que ele chegue à terceira fase da persecução criminal. Ele não precisa chegar à terceira fase. Por quê? Porque a autoridade policial, o próprio delegado, ele pode aplicar o princípio da insignificância ao crime de bagatela. Mas, professor, como é que eu posso identificar se aquele crime é um crime de bagatela que está amparado pelo princípio da insignificância? Explico. Para que haja, né, a aplicação do princípio da bagatela ao crime de bagatela, para que haja o princípio da insignificância, né, reformulando ao crime de bagatela, é necessário você conhecer alguns requisitos para que você possa ali debruçar-se, fazer vista daquela situação, para daí você poder usar essas características ao crime de bagatela. Vamos lá. Bom, primeiro ponto, para que seja um crime de bagatela, não poderá, jamais poderá haver para esse crime violência ou grave ameaça, ou violência ou ameaça. Não comporta, ou seja, vou lhe falar, não cabe para os crimes de roubo. Para os crimes de bagatela, já ia até falar errado, bagatela, para os crimes, turma, de bagatela, para que você possa incidir o princípio da insignificância para amparar esse crime de bagatela, é necessário você observar se estão ali compostos alguns requisitos. Primeiro requisito: a mínima ofensividade da conduta social, mínima ofensividade da conduta social, inexistência, na verdade, mínima ofensividade da conduta, tem que existir a mínima ofensividade da conduta, inexistência do comportamento social da ação, ok? Reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta delitiva e a inexpressividade de lesão ao bem jurídico tutelado.
Volto para vocês aqui. Eu vou ler porque pode ter mudado algumas coisas, tá bom? Vamos lá. O que é que eu falo com relação ao crime da bagatela? Olha só. Bom, para que haja o crime da bagatela, a gente tem que ver o quê? A mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade da ação, reprovabilidade social da ação e o reduzidíssimo grau de periculosidade do comportamento e a inexistência da lesão provocada ao bem jurídico tutelado. Bom, inexistência de periculosidade social da ação. Inexistência de periculosidade social da ação. Depois vem reduzidíssimo grau, reduzidíssimo grau de reprovabilidade social. Aqui, ó, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado. Vamos lá. Mínima ofensividade da conduta. Bom, o sujeito não está com a arma, não está com a faca, não está com nada. É a mínima ofensividade. Ele veio ali e cometeu um furto, pegou escondido e levou. Ele não apontou uma arma, ele não lhe ameaçou, ele não lhe agrediu. Então é a mínima ofensividade, não houve ofensividade. Segundo tópico, inexistência de periculosidade social da ação. Qual é a inexistência de periculosidade social da ação? Se ele não estava com arma, vou dar um exemplo. O indivíduo vem com um simulacro. Claro que você se assustou. Mas concorda comigo que existe uma inexistência de periculosidade social da ação? Aquela arma jamais iria lhe matar. Quer que eu lhe dê um exemplo? Qual é mais perigoso? O que é mais letal? Uma arma de brinquedo, um simulacro ou uma pedra? O que é mais letal? Uma arma de brinquedo, um revólver de plástico, um simulacro, ou um bloco, um pedaço de tijolo. Entendeu agora? Claro, você vai dizer, mas professor, o cara apontou a arma para mim, eu não vou lá descobrir se é uma arma de verdade ou não. Concordo com você. Está vendo o crime, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação à inexistência de periculosidade social da ação, ou melhor, inexistência de periculosidade social da ação. É inexistência de periculosidade social da ação. Mínima ofensividade da conduta aqui. Já abarcou os dois. Agora vem reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Qual foi o comportamento dele? Às vezes o cara lhe furta que você nem vê. Por isso que é reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Ele teve um comportamento que você nem viu. O cara aqui, ó, ladrão forquilha. Já ouviu falar no ladrão forquilha? O cara sobe no transporte coletivo, o cara tá com os dedinhos, só trabalha com 2 dedinhos. Entra no ônibus assim, ó, passa aqui, ó, pega dinheiro, pega tudo, pega celular, pega cartão de crédito, não sei o que é aquilo. Parece que conseguem visualizar super-homem. Eles visualizam visão além do alcance. Nós chamamos de ladrão forquilha no dia a dia. Eu digo forquilha porque você trabalha com esses 2 dedinhos, ó. Passa por você. Como você vê em filme, o cara vem acenando pro outro, se bate, levou, ó, botou o dedo em você que você não percebe como. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade social da ação. Ninguém viu, ninguém percebeu, nem você sentiu. E aí vem por último a inexpressividade. Cadê? Inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico. Por exemplo, vamos lá. O cara entra no supermercado, o sujeito entra no supermercado e ele rouba um pacote de biscoito. Não estou falando de crime famélico aqui não, calma, não vou falar disso agora. Ele furta um pacote de biscoito. Está com fome, mas não vou falar de crime famélico. Quando eu falo da inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado, o que é que eu quero dizer com isso? Rapaz, qual é o prejuízo, qual é a lesão que vai sofrer um supermercado, uma rede de supermercado, uma grande rede de supermercado com relação ao furto de um biscoito?
você acha necessário esse indivíduo ir para uma delegacia, provocar o judiciário, a máquina pública, passar por todo esse processo, primeira fase da persecução, segunda fase da persecução criminal e para a terceira fase da persecução criminal? Será que o judiciário não vai gastar mais? Será que o ente público não vai gastar muito mais para poder realizar a persecução criminal, inclusive colocando esse sujeito em um presídio? Primeiro na delegacia, depois foi um presídio, foi preso em flagrante. Por isso que o delegado, ele pode sim, no momento da prisão, ele pode aplicar o princípio da insignificância ao crime de bagatela. E se ele não aplicar, o Ministério Público pode fazer isso, que é fiscal da lei, custos legis, assim como o juiz do mesmo jeito. Claro que na prática não acontece assim, né? Algumas vezes passa movimento judiciário e aí você abarrota o judiciário, né, de processo e às vezes desnecessário, ok? Pessoal, eu vou parar por aqui. Nós já estamos a 46 minutos de aula. Nós estamos encerrando o inquérito policial nesta fase, né, aula 3 do inquérito policial. Só que na verdade, nós não vamos encerrar o inquérito policial. Eu estou encerrando a fase 1 da persecução criminal e a fase 2. Porém, para poder fecharmos o inquérito policial, eu vou começar a falar das prisões ainda em sede de inquérito policial, no momento, né, que o sujeito é indiciado, para depois, quando nós estivermos saindo do inquérito policial, a gente começar a adentrar nas prisões e na persecução criminal, que é a terceira fase, a fase em que o sujeito já foi, já houve o oferecimento da denúncia e foi recebida pelo magistrado, ok? Um abraço a vocês. Espero de alguma maneira que vocês tenham me entendido e tenham fixado o assunto. Qualquer coisa estou à disposição e não esqueça de manter a prática da leitura do Código de Processo Penal. Ok? Aguardo vocês nas próximas aulas e vai desculpando aí que eu não respondi. Quem quiser manter contato comigo para tirar dúvidas com relação à parte relacionada ao direito processual civil. É porque eu não poderia de maneira nenhuma estar aqui abordando, falando com vocês, porque tirando dúvidas de direito processual civil, porque aí realmente iria atrapalhar a aula. Você vê que já estendeu tanto a aula, né? Eu falo muito, então infelizmente eu peço desculpas a quem eu não pude realmente responder. Eu não costumo ficar tirando dúvidas quando eu estou ministrando a aula, tá bom? Um abraço, sucesso e até mais, hein? Até logo!